Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 15 de janeiro de 2025, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Sempre como fazemos, agradecendo a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os importantes trabalhos que se desenvolverão na noite desta quarta-feira. Então, meus irmãos, graças a Deus estamos aqui, sempre com muito a agradecer a Deus, acima de tudo, a Jesus e a essa equipe amorosa de trabalhadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida, que estão sempre aqui conosco, nos auxiliando, programando as atividades, né, mantendo o controle do que é importante no nosso ambiente. Então, cabe a nós dar a nossa melhor contribuição para esses trabalhos. Então, meus irmãos, agora nós vamos, hoje é um dia que, como sabemos, destinado ao estudo de um livro dos médiuns, uma obra fundamental para todos nós que atuamos direto ou indiretamente no campo mediúnico. É também um dia para o desenvolvimento mediúnico, também importante para que a Casa Espírita forme, reconheça os seus novos médiuns, tenha-os preparado para as diversas atividades. Né? Então, meus irmãos, nós vamos ler uma página preparatória para este nosso ambiente, todo o nosso trabalho é encadeado e essa leitura faz parte desta cadeia de atividades que se desenvolvem. Ela é muito importante para a preparação da nossa psicosfera e do campo espiritual da nossa casa, que decorre e é afetado fundamentalmente pela nossa psicosfera. Então eu vou pedir ao nosso irmão Alcir que faça a gentileza de ler a página preparatória para as nossas atividades de hoje. Por favor. Do livro de Emmanuel para os Médiuns, organizado por Luiz Gonzaga Pinheiro, nós vamos ler a tarefa mediúnica. Mediunidade não é instrumento de mágica com que os espíritos superiores adormeçam a mente dos amigos encarnados, utilizando-os em espetáculos indébitos para a curiosidade humana. Realmente, observamos companheiros que se confiam a entidades não aperfeiçoadas, embora inteligentes, efetuando o fascínio provisório de muitos no setor das gratificações sentimentais menos construtivas. Entretanto, aí temos apenas o encantamento temporário e nada mais. Tarefa mediúnica, no fundo, é consagração do trabalhador ao ministério do bem. O fenômeno, dentro dela, surge em último lugar, porque, antes de tudo, representa caridade operante, fé ativa e devotamento ao próximo. Quem busque orientação para empresas dessa ordem, procure a companhia do Cristo, que não vacilou em aceitar a cruz para servir dentro do divino amor que lhe inflamava o coração. Ser medianeiro das forças elevadas que governam a vida é sintonizar-se com a onda renovadora do Evangelho, que instituiu o amemo-nos uns aos outros, qual Jesus se dedicou a nós em todos os dias da vida. A prosperidade dos sentimentos superiores da alma não reside no artificialismo dos fenômenos transitórios, e sim na abnegação com que o discípulo da verdade se honra em peregrinar com o Mestre do perdão e da humildade, da renúncia e da vida eterna, auxiliando, sem exceção, aos viajores do escabroso caminho terrestre.
Se pretendes um título na mediunidade que manifesta no mundo as revelações do Senhor, não te fixes tão só na técnica fenomênica. Rejubila-te com as oportunidades de servir, exprimindo boa vontade no socorro a todos os necessitados da senda humana e, renovando os sofredores e os ignorantes, os perturbados e os tristes, sob o estandarte vivo de teu coração aberto para a humanidade, abraça-os por tua própria família. Depois disso, guarda a certeza de que te movimentas para a frente e para o alto, porque Jesus, o Divino Mestre, virá a teu encontro, inundando-te a jornada de esperança, alegria e luz. Mediunidade e Sintonia, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A caridade, como sempre, é o nosso maior mote, né? Até na mediunidade, é a caridade que é o nosso caminho. Boa noite. Meus irmãos, como sempre, Emmanuel nos traz o seu poder de síntese, nos traz muitos esclarecimentos em página pequena. Não é? Ele nos mostra o tempo todo. Está vendo uma interferênciazinha aqui? Ele nos mostra o tempo todo como, na verdade, diversos outros espíritos instrutores, como disse Alcir também aqui, a importância da caridade. A caridade tem tudo a ver, ela é transversal a todas as nossas atividades. E não poderia ser diferente com relação à atividade mediúnica. Praticar a mediunidade é praticar a caridade. Há diversas formas de nós sermos caridosos, inclusive, e talvez até de uma forma muito importante, praticando a mediunidade. Então, meus irmãos, agora nós vamos avançando no estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos entrando num capítulo agora novo, e o título do capítulo é da identidade dos espíritos. Então é interessante, o tema parece, à primeira vista, né, numa primeira avaliação, um pouco importante. Né? A identidade dos espíritos, um capítulo inteiro, mas nós vamos ver que isto é bem relevante quando você estuda a mediunidade. E não é à toa que os espíritos que secundaram Kardec, né, na elaboração desta obra e de tantas outras, né, que ele nos deixou, colocaram essa importância de termos um capítulo para isso. Então, nós não iremos... Alcir? Nós não iremos falar sobre todo o capítulo. Nós iremos falar sobre o início desse capítulo. E já é o suficiente para percebermos como o tema é importante. Uma pergunta: alguém daqui entre os presentes já teve alguma comunicação ou participou de alguma manifestação filomênica em que tenha tido condição de ter certeza da identidade do espírito comunicante? Teve, Jesus? A sua avó paterna. Anunciou a vida infinita, não sabia nem que era para mim. Eu estava me recuperando da gravidez do Maia e disse a época em que a concepção ia se dar, em outubro. Nós estávamos em junho, em outubro eu engravidei. Tive, ela era sempre minha protetora. Percebeu porque, no final, ela disse, sua avó Santinha, ela nominou, e ela, de vez em quando, em momentos muito assim, dramáticos ou difíceis da minha vida, ela se fazia presente. Foi uma grande protetora. Interessante. E com uma premonição fantástica, né? Porque ela sabia o momento que a concepção ia se dar. Que eu não levei isso para mim, porque eu estava em possibilidade de ser mãe. Eu acredito que sim. Se alguém tiver algum caso pessoal, é bem interessante. Porque o que nós vamos trabalhar é exatamente como ter a certeza, como nós nos certificarmos
de que aquela entidade manifestante é quem afirma ser. E é isso que Kardec trata neste capítulo. Eu trouxe aqui umas referências cruzadas que eu acho muito importantes. Eu acredito que os outros que virão tratar desse capítulo na sequência irão, de alguma forma, abordar alguns ensinamentos dessas obras. Mas são obras que valem muito a pena ter na nossa biblioteca e estudar. Então, sobre esse tema, nós temos A Alma Imortal, de Gabriel Delane, as páginas estão aqui na sequência, Evolução Anímica, também dele, página 47, No Invisível, de Leon Denis, Quando os Fantasmas se Divertem, né, de Carlos de Brito Embaçaí, que é uma obra muito interessante, muito gostosa de ser lida, né? Você ri em vários capítulos, mas ele Embaçaí tinha uma forma muito peculiar de falar coisas sérias de uma maneira muito agradável, e às vezes até tornando interessante sobre o aspecto cômico, dando comicidade a algumas coisas. O Consolador de Emmanuel, obra também muito interessante, e o Livro dos Espíritos, que não podia deixar de ser. Na introdução, no item 12, e nas questões 284 e 366, esse assunto ele é tratado. E tem mais, tem uma extensa biografia de autores importantes que tratam desse assunto, que senão ia ficar muito enfadonho também. Aqui, olha, tem a obra tal, tem a obra tal, talvez os próximos que vierem tratar desse capítulo na sua continuidade tragam alguma obra adicional, porque existe, né? Essas são aquelas que eu achei muito interessantes, muito importantes para se sedimentar uma posição sobre esse assunto. Porque não é um assunto em que tenhamos uma clareza e uma uniformidade constante de todos os pesquisadores. E esse assunto, ele começa no item 255 do Livro dos Médiuns. E é muito interessante, vocês vão ver, analisar como Kardec ele era cuidadoso ao opinar, ao trabalhar os temas. Então, a questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade, e sabe-se com que facilidade alguns, dentre eles, tomam nomes que nunca lhes pertenceram. Esta, por isso mesmo, é depois da obsessão, vejam só, esta questão é, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Todavia, em muitos casos, a identidade absoluta não passa de questão secundária e sem importância real. Então, ele está nos dando uma saída para o problema. Né? Percebam que, olha, nós vamos tratar de um tema complexo, que é a certeza com relação à identidade, não é a certeza com relação a que há um ser, né, que está ali se manifestando. Não é isso. É que esse ser que está se manifestando é aquele que ele diz que é. A identidade dos espíritos das personagens antigas é a mais difícil de se conseguir, tornando-se muitas vezes impossível, pelo que ficamos adstritos a uma apreciação puramente moral. Julgam-se os espíritos como os homens pela sua linguagem. Aqui ele começa a nos dar o caminho. Julgam-se os espíritos como os homens pela sua linguagem. A matéria é complexa, é difícil, não é matemática, então ele precisava construir um caminho seguro para nós nos encontrarmos com relação a isso. Como eu disse no Livro dos Espíritos, lá na introdução, eu não vou ler tudo porque é grande, mas vejam como ele começa essa questão na introdução de O Livro dos Espíritos. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é que os espíritos inferiores tomam emprestado frequentemente nomes conhecidos e referenciados. Quem, pois, pode nos assegurar que aqueles que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates,
Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, Washington, etc., tenham realmente animado esses personagens. Essa dúvida existe entre muitos adeptos fervorosos da doutrina espírita. Eles admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas se perguntam qual o controle que se pode ter de sua identidade. E continua Kardec, esse controle é, com efeito, bastante difícil de se estabelecer, se ele não o pode ser de maneira bastante autêntica, como por um ato de estado civil, pode, ou ao menos, por presunção, depois de certos indícios. E aí ele vem tratando dessas questões dos indícios, que são importantes. Ou seja, a forma de avaliar determinada situação, termos e palavras muito usados pelo espírito, né? A forma dele se manifestar, ou seja, a abordagem que ele já fez no passado e que ele está mantendo aqui. Porque alguém pode dizer, bem, mas se ele se manifestar com aquela forma física, eu não tenho 100% de certeza de que realmente é aquela identidade? Essa foi uma questão bastante discutida. Gabriel Delany, nessa obra muito interessante, A Alma Imortal, ele discute essa questão. E ele diverge do cientista, né, Aksakov, né, que muito produziu em favor do espiritismo. Muito trabalhou na evidenciação da existência do espírito como ser independente. Ou seja, mas Aksakov ele era muito cético com relação à identidade. Aksakov era cético com relação à imagem, porque ele entendia que aquela própria imagem que estava aparecendo podia ter sido manipulada, né? E Aksakov era muito cético também com relação às caligrafias, ou seja, quando você vai tentar fazer a análise pela caligrafia, pelas informações sobre o passado daquela pessoa. E aí Gabriel Delany ele coloca um contraponto nisso, dizendo que, primeiro, é dificílimo essa condição, apesar dele não dizer que é impossível, não é, que um espírito possa, manipulando o seu perispírito, apresentar-se com uma feição diferente. Mas Gabriel Delany ele rejeita bastante essa tese, como em termos estatísticos. E Gabriel Delany trabalha bastante aqui também com relação a esses outros aspectos que nós devemos observar, que são as características do espírito, né? Analisar o que ele está, como ele está falando, como ele está abordando, junto àqueles de preferência que já o tenham conhecido. Então é muito interessante essa análise que Delany faz com contrapontos ao que Aksakov falou. Porque são dois cientistas que estão ali com uma ideia divergente, mas tentando construir. Então, A Alma Imortal, eu coloquei esse título ali logo no início como referência cruzada. Animismo e Espiritismo. Exatamente, Animismo e Espiritismo. Então, aqui Kardec, no final, já diz, julgam-se os espíritos como os homens pela sua linguagem. Isso é muito importante nós guardarmos quando estivermos diante da necessidade de identificação. Se um espírito se apresenta com o nome de Fénelon, por exemplo, e diz trivialidades e puerilidades, está claro que não pode ser ele. É uma questão de lógica, né? Porém, se somente diz coisas dignas do caráter de Fénelon e que este não se furtaria a subscrever, há senão prova material, pelo menos toda a probabilidade moral de que seja de fato ele. Nesse caso, sobretudo, é que a identidade real se torna uma questão acessória. Desde que o espírito só diz coisas aproveitáveis, pouco importa o nome sob o qual as diga. Então, essa é uma pedra de toque para nós. Mais importante é a mensagem que o espírito está trazendo. Objetar-se-á, sem dúvida, que o espírito que tome um nome suposto, ainda que só para o bem, não deixa de cometer uma fraude.
Não pode, portanto, ser um espírito bom. Aqui há delicadezas de matizes muito difíceis de apanhar e que vamos tentar desenvolver. E aí Kardec finaliza essa questão 255 assim. Né? À medida que os espíritos se purificam e elevam na hierarquia, os caracteres distintivos de suas personalidades se apagam, de certo modo, na uniformidade da perfeição. Nem por isso, entretanto, conservam eles menos suas individualidades. E o que se dá com os espíritos superiores e os espíritos puros é o que se dá, na verdade, né? É o que se dá com os espíritos superiores e os espíritos puros. Nessa culminância, o nome que tiveram na Terra em uma das 1000 existências corporais efêmeras por que passaram é coisa absolutamente insignificante. Então, novamente, ele nos alertando. Vamos considerar sempre a prevalência da essência sobre a forma. Qualquer comunicação. Nós temos que analisar bastante as comunicações, nós já sabemos disso. Né? Então, um dos parâmetros que nós temos, antes de ficarmos discutindo se a identidade é aquela ou não é, até porque já sabemos, é muito difícil ser categórico quanto a esse aspecto, vamos analisar a essência da mensagem. É uma mensagem elevada? É aproveitável. A mensagem não é elevada, não importa discutir mais sobre a identidade do espírito. Vamos colocar de lado. Vamos perder tempo. Porque a pedra de toque é a essência da mensagem. Notemos mais que os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança de suas qualidades e formam assim grupos ou famílias por simpatia. De outro lado, se considerarmos o número imenso de espíritos que desde a origem dos tempos devem ter galgado as fileiras mais altas e se compararmos ao número tão restrito dos homens que hão deixado um grande nome na Terra, compreenderemos que entre os espíritos superiores que podem comunicar-se, a maioria deve carecer de nomes para nós. Porém, como de nomes precisamos para fixarmos as nossas ideias, podem eles tomar o de uma personagem conhecida, cuja natureza mais identificada seja com a deles. E é assim que os nossos anjos guardiães se fazem as mais das vezes conhecer pelo nome de um dos santos que veneramos e geralmente pelo daquele que nos inspira mais simpatia. Ou seja, um nome que o espírito está ali naquele momento afirmando ser o dele, não é o fundamental para nós. Não é isso que deve nos guiar. E voltando ao que nós já tínhamos dito, é a essência da mensagem. Segue-se daí que se o anjo guardião de uma pessoa se dá como sendo São Pedro, por exemplo, ela nenhuma prova material pode ter de que seja exatamente o apóstolo desse nome. Tanto pode ser ele como um espírito desconhecido inteiramente, mas pertencente à família de espíritos de que faz parte São Pedro. Segue-se ainda que seja qual for o nome sob que alguém invoque o seu anjo guardião, este acudirá ao apelo que lhe é dirigido, porque o que o atrai é o pensamento, sendo-lhe indiferente o nome. Então, Kardec está aqui nos já mostrando no início desse capítulo o que é importante para nós quanto a esse assunto, visto que o assunto é complexo, visto que o assunto ele admite discussões com relação a como identificar. Eu coloquei também, nas nossas referências cruzadas, o Consolador. Normalmente o Consolador nos consola em quase todos os assuntos, né? Porque eu já consegui encontrar no Consolador coisas que eu não imaginava que teriam sido tratadas aqui. Deixa eu ver se marquei aqui para vocês.
Qual foi o... Deixa eu ver aqui. Olha a questão 379 no Consolador. O Consolador é uma obra que foi ditada a Chico Xavier por Emmanuel. E essa questão 379, o item 379, é redigida da seguinte forma: como deverá agir o estudioso para identificar as entidades que se comunicam? Então, foi perguntado a Emmanuel isso. E o que é que Emmanuel respondeu? Os espíritos que se revelam através das organizações mediúnicas devem ser identificados por suas ideias e pela essência espiritual de suas palavras. Determinados médiuns com tarefa especializada podem ser auxiliares preciosos à identificação pessoal, seja no fenômeno literário, nas equações da ciência, ou satisfazendo a certos requisitos da investigação. Todavia, essa regra não é a regra geral, salientando-se que as entidades espirituais, muitas vezes, não encontram senão um material deficiente que as obriga tão só ao indispensável no que se refere à comunicação. Devemos entender, contudo, que a linguagem do espírito é universal, pelos fios invisíveis do pensamento, o que, aliás, não invalida a necessidade de um estudo atento acerca de todas as ideias lançadas nas mensagens medianímicas, guardando-se muito cuidado no capítulo dos nomes ilustres que, porventura, as subscrevam. E como nomes ilustres, nós devemos entender apenas Fénelon, Copérnico, Newton, Sócrates? Não. Podemos baixar um pouco essa régua, entendeu? Então, muitos dos espíritos podem, muitas vezes, utilizar-se de nome de pessoas que foram importantes, né? Pode ser naquela organização, ou então num ambiente maior, né, da doutrina espírita, e muitas vezes não ser aquilo. Então, por isso que a nossa régua de medida é a essência. Não devemos dar tanta priorização para a identificação, porque nós podemos falhar na identificação. Mas a essência da mensagem, essa dá para discutir bastante. Essa dá para avaliar e essa dá para poder garantir que ela é boa e deve ser levada aos outros. Nas manifestações de toda a natureza, porém, o crente ou o estudioso do problema da identificação não pode dispensar aquele sentido espiritual de observação que lhe falará sempre no imo da consciência. Ouvir a consciência. Então, quem está no ambiente, principalmente, do desenvolvimento mediúnico, né, tem que ter sempre essa percepção, porque pode ser que venha se defrontar com algumas mensagens, né, que tenham uma identificação. E é importante que não se prenda primeiro à identificação, porque Kardec está nos orientando aqui. Isto não é o principal, se prenda à essência da mensagem. A identificação vem depois. Talvez não seja nem importante divulgá-la, e sim a mensagem. Agora, nós vamos ver aqui, um pouco mais adiante, que há determinadas ocorrências que quase que você pode ter 100% de certeza. Às vezes pode até se dizer 100% de certeza. Se der tempo, eu vou ler um caso, nessa obra que eu citei também, quando os fantasmas se divertem. Então, em Baçaí, aqui ele tem um capítulo 15. Para quem tem a obra em casa,
e depois quiser ler com calma, porque eu não sei se nós vamos ter tempo, que esse capítulo 15 é um caso de identificação. E é muito interessante essa identificação, porque realmente essa se começa a tocar quase os 100% de certeza, dado o que ele vai narrar aqui, o que está narrado nesse capítulo. Bem, aí dando continuação, eu acho que era nesse que eu estava, né? Porque eu fui procurar qual era a página do Consolador, né? Alguém lembra se eu estava aqui? Estava na 256. Já tinha passado por essa, né? Já. Hã? Ah, tá. Sendo-lhe indiferente o nome, né? Perfeito. Então, o mesmo ocorre todas as vezes que um espírito superior se comunica espontaneamente sob o nome de uma personagem conhecida. Nada prova que seja exatamente o espírito dessa personagem. Porém, se ele nada diz que desminta o caráter desta última, há presunção de ser o próprio. E em todos os casos, se pode dizer que, se não é ele, é um espírito do mesmo grau de elevação. Ou talvez até um enviado seu. Então veja que Kardec nos coloca aqui. Há uma presunção. Que ele está partindo do pressuposto, primeiro, que a mensagem é válida, tem uma essência positiva. Então é válido pressupor que aquilo seja verdade. Mas, como toda presunção, é necessário ter os cuidados de um cirurgião quando está fazendo uma cirurgia e vai pegar uma veia, né? E ele tem que ter todo cuidado para não dilacerar outros órgãos, outras circunstâncias, outros locais de onde ele está trabalhando desnecessariamente. É o cuidado. Presunção importa em cuidado. Em resumo, a questão de nome é secundária, podendo-se considerar o nome como simples indício da categoria que ocupa o espírito na escala espírita. Ou seja, é o que nós lemos a mensagem de Emmanuel, no Consolador. É o que Emmanuel nos diz, com outras palavras. O caso muda de figura quando um espírito de ordem inferior se adorna com um nome respeitável para que suas palavras mereçam crédito. E este caso é de tal modo frequente que toda precaução não será demasiada contra semelhantes substituições. Graças a esses nomes de empréstimo e, sobretudo, com o auxílio da fascinação, olha a fascinação que o nosso irmão anterior falou, né? Nosso irmão José Soares e anteriores a ele falaram também. É que alguns espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, procuram tornar aceitas as mais ridículas ideias. E nós já vimos isso, né, Gesilda? Aqui na casa já tivemos vários casos práticos disso aí, né? Decorrentes de fascinação, né? Mensagens que pareciam ser, né, de determinada ordem, de determinado espírito, e vimos depois que não era. A questão da identidade é, pois, como dissemos, quase indiferente quando se trata de instruções gerais, uma vez que os melhores espíritos podem substituir-se mutuamente sem maiores consequências. Os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo, cujas individualidades nos são, com exceções raras, desconhecidas. Não é a pessoa deles o que nos interessa, mas o ensino que nos proporcionam. Ora, desde que esse ensino é bom, pouco importa que aquele que o deu se chame Pedro ou Paulo. Então, daí é assim que a gente tem que ver. Foi assim que eu me deliciei com essa tertúlia aqui entre dois cientistas, Gabriel Delany, né, e Aksakov. Apesar que Aksakov, o livro é de Delany. Então, Delany trouxe trechos de Aksakov no Animismo e Espiritismo, que a Gesilda lembrou, e trabalhou essas ideias, mostrando que não podia ser bem assim como Aksakov falou.
Mas Aksakov não estava distante das precauções que nós estamos lendo aqui. Por isso que é bom ler, vale a pena ler essa obra de Delany. A alma imortal. Deve ele ser julgado pela sua qualidade, não pelas suas insígnias. Se um vinho é mau, não será a etiqueta que o tornará melhor. Outro tanto já não sucede com as comunicações íntimas. Aconteceu com a Gesilda. Porque aí é o indivíduo, a sua pessoa mesma, que nos interessa. Era sua vozinha. Muito razoável, portanto, é que nessas circunstâncias procuremos certificar-nos de que o espírito que atende ao nosso chamado é realmente aquele que desejamos. Nessas circunstâncias fica mais fácil, porque nós conhecemos, muitas vezes, de muito tempo aquele espírito que esteve encarnado. Então você tem a condição de avaliação muito boa. Imaginemos aqui, né, aqueles que perderam já as suas mãezinhas. Né? Se vier uma comunicação assinada pela nossa mãezinha, com uma série de informações, cada um de nós terá muita condição de avaliação sobre aquilo ali. Poderá haver dúvidas também. Isso é normal. Né? Mas nós teremos muito mais condição de avaliação, dado algumas particularidades que podem ser colocadas. Só conhecidas, muitas vezes, por você, por aquela pessoa que esteve vivendo contigo muito tempo, aquele espírito. Né? Então, isso aí já nos dá muito maior credibilidade quanto à identificação. 257. Muito mais fácil de se comprovar é a identidade quando se trata de espíritos contemporâneos, cujos caracteres e hábitos se conhecem, porque precisamente esses hábitos de que eles ainda não tiveram tempo de despojar-se são que os fazem reconhecíveis. E desde logo dizemos que isso constitui um dos sinais mais seguros de identidade. É como Kardec está nos orientando. Pode, sem dúvida, o espírito dar provas desta, atendendo ao pedido que se lhe faça, mas assim só procede quando lhe convenha. Sempre será assim. O espírito irá proceder a algumas perguntas de identificação, se lhe convier. Geralmente, semelhante pedido o magoa, pelo que deve ser evitado. Com o deixar o seu corpo, o espírito não se despojou da sua suscetibilidade. Agasta-o toda a questão que tenha por fim pô-la à prova. Perguntas há que ninguém ousaria dirigir-lhe se ele se apresentasse vivo, pelo receio de faltar às conveniências, porque se lhe há de dispensar menos consideração depois da sua morte. A um homem que se apresente num salão, declinando o seu nome, irá alguém pedir-lhe a queima-roupa, sob o pretexto de haver impostores, que prove ser quem diz que é? Certamente, este homem teria o direito de lembrar ao interrogante as regras de civilidade. É o que fazem os espíritos, não respondendo ou retirando-se. Façamos, para exemplo, uma comparação. Suponhamos que o astrônomo Arago, quando vivo, se apresentasse numa casa onde ninguém o conhecesse e que o apostrofassem desse modo. Dizeis que sois Arago, mas não vos conhecemos. Dignai-vos de prová-lo, respondendo às nossas perguntas. Resolvei tal problema de astronomia. Dizei-nos o vosso nome, prenome, os de vossos filhos, porque fazias em tal dia, tal hora, etc. Que responderia ele? Pois bem, como espírito, fará o que teria feito em vida e os outros espíritos procedem da mesma maneira. Kardec nos orientando a como proceder. Né? O Livro dos Médiuns é um livro, né, que nos prepara para a prática. É por isso que nós, sempre que podemos, falamos, nós temos que nos tornar técnicos, né, em Livro dos Médiuns. Técnicos em mediunidade, estudando o Livro dos Médiuns. O item 258. Ao passo que se recusam a responder a perguntas pueris e extravagantes que toda a gente teria escrúpulo em lhes dirigir, se vivos fossem, os espíritos
dão espontaneamente provas irrecusáveis de sua identidade, por seus caracteres, que se revelam na linguagem de que usam, pelo emprego das palavras que lhes eram familiares, pela citação de certos fatos, de particularidade de suas vidas, às vezes desconhecidas dos assistentes, que foi o que Gesilda falou sobre a vozinha dela, logo no início que a gente começou a tratar do tema, e cuja exatidão se pode verificar. As provas de identidade ressaltam, além disso, de um sem número de circunstâncias imprevistas, que nem sempre se apresentam na primeira ocasião, mas que surgem com a continuação das manifestações. Ou seja, temos que ser observadores cautelosos e cuidadosos, é claro. Né? Convém, pois, esperá-las, ou seja, essas provas, essas evidências, sem as provocar, observando-se cuidadosamente todas as que possam decorrer da natureza das comunicações. E aqui Kardec nos remete para o item 70. Veja-se o fato referido no número 70. Esse fato do número 70 é um daqueles que você praticamente diz, olha, a identidade está comprovada. Né? Essa é a citação de um caso de comunicação espiritual por meio das mesas, que se passou num navio, né, da Marinha Francesa, lá na China. E é pequeno o que ele cita para nós, mas é muito importante, porque ele é elucidativo. Não é à toa que Kardec nos fez essa remissão aos 70 do Livro dos Médiuns, ao item 70. Vocês querem ver? Ele é muito interessante. Pequeno e muito interessante. No navio da Marinha Imperial Francesa, estacionado nos mares da China, toda a equipagem, desde os marinheiros até o Estado-Maior, se ocupava em fazer que as mesas falassem. Tiveram a ideia de evocar o espírito de um tenente que pertencera à guarnição do mesmo navio e que morrera havia 2 anos. O espírito veio e, depois de várias comunicações, que a todos encheram de espanto, e aí é que vem uma questão importante nisso, disse o que segue por meio de pancadas. Peço-vos, insistentemente, que mandeis pagar ao capitão a soma e ele dá a soma, né, que ele devia na moeda, que lhe devo e que lamento não ter podido restituir-lhe antes da minha morte. Ninguém conhecia o fato. O próprio capitão esquecera esse débito, aliás, mínimo. Mas procurando nas suas contas, encontrou uma nota da dívida do tenente, de importância exatamente idêntica à que o espírito indicara. Perguntamos, do pensamento de quem podia essa indicação ser o reflexo? Então, você vê, é bem interessante esse caso, né, que Kardec nos remete ao próprio Livro dos Espíritos, no item 70. Nós podemos dizer que aqui chegamos próximo de 100% de certeza, de convicção de que, de fato, aquela identidade é real. Né? E como eu disse, tendo um tempo, eu acho que teremos, eu vou ler esse capítulo 15 aqui, que é pequeno, um caso de identificação que está na obra do Carlos de Embaçaí. Que vocês vão ver também como é interessante. Semelhante, em termos de interesse, a esse que nós acabamos de ver aqui. 259, item 259. Um meio empregado, às vezes, com êxito, para se conseguir identificar um espírito que se comunica, quando ele se torna suspeito, consiste em fazê-lo afirmar, em nome de Deus Todo-Poderoso, que é realmente quem diz ser. Sucede frequentemente que o que se apresentou com um nome usurpado recua diante do sacrilégio e que, tendo ameaçado a dizer, afirma em nome de reticências, para e traça, colérico, riscos sem valor no papel, ou quebra o lápis. Se é mais hipócrita, ladeia a questão, mediante uma restrição mental,
escrevendo, por exemplo, certifico-vos que digo a verdade, ou então atesto em nome de Deus que sou mesmo eu quem vos fala, etc, etc. Ou seja, sofismando. Então, quando você faz perguntas inteligentes, você consegue avaliar se aquele espírito é quem de fato ele diz ser. Alguns há, entretanto, nada escrupulosos, que juram tudo o que se lhes exigir. Um desses se comunicou a um médium dizendo-se Deus. E o médium, honrado com tão alta distinção, não hesitou em acreditá-lo. Evocado por nós, não ousou sustentar a sua impostura e disse, não sou Deus, mas sou seu filho. Aí continua a conversa. És então Jesus? Isto não é provável, porquanto Jesus está muito altamente colocado para empregar um subterfúgio. Ousas, não obstante, afirmar que és o Cristo? Não digo que sou Jesus, digo que sou filho de Deus, porque sou uma de suas criaturas. Então, veja, ele começou dizendo para o médico que ele era Deus. E aí chegou-se à conclusão de que não se podia aceitar a mensagem dele. Deve-se concluir daí que o recusar um espírito a afirmar a sua identidade em nome de Deus é sempre uma prova manifesta de que o nome que ele tomou é uma impostura, mas também que se ele o afirma, essa afirmação não passa de uma presunção, não constituindo prova certa. Então, sempre lembrando, presunção. É como se tivéssemos um bisturi tendo que fazer uma cirurgia. Muito cuidado ao usar, porque pode pegar um órgão errado. A questão 260. Igualmente, se pode incluir entre as provas de identidade a semelhança da caligrafia. Outro aspecto também que eu remeto vocês, e não estou lendo aqui, porque é grande, é um capítulo grande aqui dessa obra de Delany. Né? Ele tem um capítulo aqui também só sobre isso. E ele também analisa de uma forma científica essa questão da caligrafia e coloca e pondera posições de Aksakov com relação a esse tema e a dele. Então, isso é instigante. Vale a pena pegar a obra e ler e estudar. Nós estamos começando o capítulo. Então, igualmente se pode incluir entre as provas de identidade a semelhança da caligrafia e da assinatura. Mas, além de que nem a todos os médiuns é dado obter esse resultado, ele não representa invariavelmente uma garantia bastante. Kardec, é importantíssimo a gente perceber como Kardec foi cuidadoso. Delany já foi mais assodado nas observações, avançou mais. Mas Kardec foi muito cuidadoso, meticuloso, avaliou muito o que ele estava colocando. Há falsários no mundo dos espíritos como os há neste. Aí não se tem, pois, mais do que uma presunção de identidade, que só adquire valor pelas circunstâncias que a acompanham. O mesmo ocorre com todos os sinais materiais, que algumas pessoas têm como talismãs inimitáveis para os espíritos mentirosos, para os que ousam perjurar ao nome de Deus ou falsificar uma assinatura, nenhum sinal material pode oferecer obstáculo maior. A melhor de todas as provas de identidade está na linguagem e nas circunstâncias fortuitas. Orientação cuidadosa de Kardec para todos nós. Né? E o item 261, que é o nosso último item. Dir-se-á, sem dúvida, que se o espírito pode imitar uma assinatura, também pode perfeitamente imitar a linguagem. É exato. Alguns temos visto tomar atrevidamente o nome do Cristo e, para impingirem a mistificação, simulavam o estilo evangélico e pronunciavam a torto e a direito estas bem conhecidas palavras: em verdade vos digo.
Estudando, porém, sem prevenção, o ditado em seu conjunto, perscrutado o fundo das ideias, o alcance das expressões, quando a par de belas máximas de caridade se vêem recomendações pueris e ridículas, fora preciso estar fascinado para que alguém se equivocasse. Sim, certas partes da forma material da linguagem podem ser imitadas, mas não o pensamento. Jamais a ignorância imitará o verdadeiro saber, e jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Em qualquer ponto, sempre aparecerá a pontinha da orelha. É então que o médium, assim como o evocador, os dois, precisam de toda a perspicácia e de toda a ponderação para destrinçar a verdade da impostura. Ou seja, é uma orientação segura para os médiuns e para os evocadores. É uma orientação muito importante para, principalmente, os trabalhos de desenvolvimento mediúnico. Devem persuadir-se de que os espíritos perversos são capazes de todos os ardis e de que, quanto mais venerável for o nome com que um espírito se apresente, tanto maior desconfiança deve inspirar. Quantos médiuns têm tido comunicações apócrifas assinadas por Jesus, Maria ou um santo venerável? Então, meus irmãos, isso é muito importante. Não raro, na casa espírita, não vou falar na casa espírita porque é o que cabe aqui, nós recebemos alguma psicografia e a identificação do espírito é sempre aquela identificação de causar um espanto. Poxa, mas que... Então, não tomemos isso como importante. Analisemos bastante a essência da mensagem, porque pode haver um erro de identificação. E como nós temos um tempo, sobrou um tempinho, eu gostaria de ler para vocês esse capítulo 15 aqui de Quando os Fantasmas se Divertem. Essa obra é muito interessante. Quem se dispuser a lê-la vai rir em vários pontos da obra e vai aprender muito. Um caso de identificação. Temos nos referido por várias vezes ao caso da caracterização da personalidade do espírito através de sua identificação, a tal monta que não se possa ter dúvida de que a interferência do médium na comunicação é mínima e que a manifestação personifica a identidade do morto. Vamos agora relatar um desses casos presenciados por nós, e ele era criança ainda quando presenciou esse caso. Em nossa casa, durante a realização de uma sessão que meus pais faziam semanalmente e na qual tomavam parte vários médiuns. Dentre os frequentadores, destacava-se uma senhora, Dona Alice, cujos predicados mediúnicos eram indubitáveis. Tínhamos tido comunicações por seu intermédio de uma comprovação segura em que não se podia pôr dúvidas. Estávamos um dia em nossa casa, vivendo a vida cotidiana, quando recebemos a visita de um senhor, ainda bem jovem, filho de um amigo confrade do meu pai, da região da Mata, em Minas Gerais, e de quem há muito se perdera o contato. O visitante vinha de uma cidade chamada Bom Jesus do Galho, cidade ou vila na época, nas bandas de Muriaré ou pelas redondezas. Ainda não existia Rio Bahia asfaltada, e o melhor meio de transporte para a região era um tal expresso da Leopoldina Railway, ainda com todas as letras do nome inglês. Levavam-se 2 dias, pelo jeito, para se chegar lá na tal cidadezinha. O rapaz chegou pela tardinha e o resto do crepúsculo foi aproveitado para trocarem recordações da visita que meu pai fez à região e durante a qual se hospedara na casa do pai do nosso hóspede. Pela conversa, concluía-se que o lugar havia mudado muito, e mais ainda a família do visitante, que se havia transferido de Carangola para Bom Jesus do Galho. Nunca mais me esqueci do nome desse lugar.
Meu pai, embora muito amigo da família do mineiro, não conhecia o rapaz que estava conosco, pois quando de suas andanças pelas terras do estado vizinho, este deveria ser muito criança. E na conversa que antecedeu o jantar, deu apenas para se fazer um pouco mais de amizade. Após a refeição noturna, não houve mais tempo de conversar, pois começaram a chegar os participantes da referida sessão que se fazia naquela noite, por coincidência, no dia da chegada do nosso amigo de Minas. A reunião começava impreterivelmente às 20h30, com quem estivesse presente, e se alguém se atrasasse, por 1 minuto que fosse, encontrá-la ia iniciada. Esses trabalhos se resumiam em comunicações por psicofonia de espíritos, na maioria das vezes em estado espiritual de perturbação. Fazia-se prece, doutrinava-se em tais casos. De resto, eram espíritos guias amigos e conhecidos que costumavam vir para dar suas comunicações. Da minha parte, confesso que não via nenhum interesse naquilo. Não sentia consistência e a aceitação das comunicações era apenas uma questão de fé ou de confiança, mais nada. Ou se aceitava o que o espírito estava dizendo, por pura convicção, ou não se tinha nenhum lastro de segurança que pudesse asseverar a veracidade dessas comunicações. Motivo porque eu mesmo não tomava parte frequente no grupo e só ia ver o transcurso de uma delas quando, estando em casa, não tinha mais nada que fazer. Ressalve-se ainda que eu era muito jovem e só tinha ideia de me prender àquilo que me atraía, fosse o que fosse. Além disso, eu não era médium e não precisava trabalhar como dizem comumente. Mas naquela noite, em consideração ao visitante, havia ficado fazendo as honras da casa e, como não participasse da mesa de trabalhos, era-me encarregado de abrir a porta para os atrasados, pois, embora todos tivessem noção do horário, havia sempre um ou dois que não conseguiam libertar-se a tempo dos afazeres para chegarem antecipadamente. Nos momentos que precediam a reunião, seus participantes aproveitavam para trocar ideias gerais sobre os assuntos jornaleiros, comuns entre os conhecidos, e era tão curto o tempo que não tinham maiores oportunidades para as conversas. Com isso, as apresentações ao novo participante, forçado pelas circunstâncias de estar retido em nossa casa, não se alongaram, senão o suficiente para se cumprirem as cortesias de praxe. Não houve oportunidade, e isto podemos assegurar, de maior contato entre o mineiro e os presentes. Começa a sessão. Uma das atrasadas daquela noite era a Dona Alice. Entrou muito apressada, não falou com ninguém, pois o grupo já se achava concentrado. Puxou de uma cadeira e sentou-se na sobra de uma ponta de mesa, passando imediatamente a participar da concentração, sem ter tempo de prestar atenção aos que estavam presentes e mesmo saber quem estava presente. A sessão transcorria monótona, como sempre, no meu ponto de vista. Às folhas tantas manifestava-se por Dona Alice um espírito apresentando-se como Fifi, o apelido. E começa a identificar-se. Eu vim com fulano, o tal rapaz mineiro lá de Bom Jesus do Galho. Ora, podemos garantir que Dona Alice não chegou sequer a ouvir por uma única vez o nome do fulano e do lugar. Não parou aí a comunicação. O espírito continuou. Eu fui sua noiva em vida, morri, e descreveu pormenorizadamente esta parte da vida. Tudo o rapaz confirmava com precisão. Passaram a dialogar como se fossem realmente os dois conhecidos em vida. A identificação era perfeita. No meio da comunicação, o espírito informou. Estive na casa de sua mãe, agora, lá no sítio, e deu o nome do sítio. Ela estava conversando com seu compadre Juca. Ele foi montado naquele tortilho pardo, de peito branco, deixou o animal preso naquele toco ao lado da entrada. Vejam os detalhes. E toca a descrever as minúcias da casa da mãe do rapaz. A cena à vida, simples, porém pormenorizada. Ele saiu de lá, não eram ainda 8 horas, e a descrição das ocorrências foi completa. Meu pai entusiasmou-se. Há muito não via uma identificação tão perfeita e tão cercada de rigor. Era indubitável que aquela manifestação
só poderia ser da Fifi, principalmente porque chegou a pequenos pormenores, cujo conhecimento se restringia aos dois noivos. Para arrematar a comprovação, ao fim da reunião, meu pai pediu encarecidamente que o rapaz procurasse averiguar se, de fato, naquela noite, o compadre Juca visitara a casa da senhora sua mãe, se usara o tal cavalo, e mesmo se o havia amarrado no toco, etc. O resto da noite foi todo gasto para se comentar a manifestação. O entusiasmo foi geral, e mais ainda do rapaz, que testemunhava em favor da autenticidade. Ele próprio nunca tivera tido oportunidade de receber uma comunicação tão autêntica. Dias depois, volta para sua terra. Transcorrem algumas semanas e o fato passara a rotina da vida quando, pela chegada do carteiro, veio notícias de Minas. O missivista confirmava toda a descrição. E mais, sua mãe havia pressentido a presença estranha, através das influências vibratórias de uma possível entidade espiritual naquele momento. Fantasma? Preferimos não fazer comentários. Um parapsicólogo admitiu a hipótese de que Dona Alice, como sensitiva, captara as vibrações das ocorrências em Minas, descrevendo as cenas aí acontecidas. Porém, não soube explicar a identificação da morta, atribuindo-a a um repositório universal. Ótima teoria, mais fantástica do que o próprio fenômeno. Aquele que achar uma justificativa mais razoável do que a presença do próprio espírito da morta, que a apresente, pois nós ainda não conseguimos outra explicação mais lógica, capaz de esclarecer, dentro da razão, como pode haver uma identificação de personalidade tão marcante, senão através do dito espírito desencarnado. Então, vocês vejam, meus irmãos, que interessante é essa história, né? Como é difícil aí, no caso, dizer que a identificação não é aquela. Bem, meus irmãos, então agora chegamos ao nosso horário, né? Cumprimos aquilo que nos cabia, o capítulo continua, o estudo continuará, e as linhas mestras desse estudo estão postas.